Estamos aqui no nosso canal Vida Simples, no nosso sítio Esperança, no setor de chácaras Fazendinha. E nós vamos hoje colocar aqui uma compostagem nas plantas. A gente junta todo o lixo orgânico, casca de frutas, resto de alimentos orgânicos numa vasilha em casa durante a semana e geralmente no sábado a gente traz para depositar isso ao pé de algumas plantas. Ajuda, né, nos nutrientes. Nos acompanhe. Dá uma podada nesse pé de manga. Aí, ó, observe que a gente enterrou toda a matéria orgânica aqui próximo. Tá? Isso é um processo de decomposição. E com a medida que a gente vai molhar, isso aqui vai acelerar o processo de decomposição e a planta vai se alimentar. Tá? A gente coloca isso aqui em frutíferas, tanto em fase de crescimento, como também em frutíferas que já estão botando. Um abraço. Aproveite toda a matéria orgânica da sua casa, viu? Aqui é um pé de açaí, uma fruta típica da Amazônia. Quem nunca comeu um açaí, tomou um açaizinho, né? Açaí com carne assada, açaí com peixe frito, açaí com farinha d'água. Temos aqui um plantio de açaí, a gente está também coroando aqui para que possa reter mais água, mais umidade na hora da irrigação. Estamos aqui diante de um pé de mandioca, macaxeira, viu? Aipim, alguns conhecem como aipim. Mandioca de mesa, como alguns conhecem aí pro sul. Vamos tirar um pé de mandioca aí. Íamos tirar outro, mas a gente observou que esse aqui já está com as raízes expostas. Quando acontece isso, não pode ficar muito tempo. Que a raiz ela vai endurecendo, né? Ficando ruim de cozinhar. Portanto, nós vamos fazer a colheita desse pé de mandioca aqui, viu? Vamos cortar o vídeo, já já a gente volta. Aqui é a matéria orgânica muito boa. Aqui nós já vamos deixar plantada uma maniva, um pedaço de maniva para o próximo ano. Estamos no tempo seco, mas a gente dá uma molhadinha inicial. E ela brota. É isso aí, pessoal. Quem planta, colhe. Pessoal, nós estamos aqui dentro de um mandiocal. Nossa pequena chácara, Sítio Esperança. E aqui você pode ver que tem vários estratos, mandiocas de várias idades. A gente vai colhendo e plantando logo, né? Então ela dá bem irregular. Então no meio de mandiocas pequenas ainda nós temos alguns pés que já dá no ponto de colher. Como você pode ver aqui, este aqui ele já está rachando a terra. Quando ele está
rachando a terra assim, ó. Estamos aqui no verão, tempo seco, a terra já está dura, como você pode ver, ó. Então, quando ele está rachando aqui, o solo está no ponto de colher. Também quando as folhas começam a dar esses frutinhos aqui, como você pode ver. Aqui, olha, aproxime aqui. É uma espécie de flores, floração dela. Começa a cair as folhinhas amarelas também, ó, como você pode ver aqui. É um sinal de que a mandioca ou a macaxeira está no ponto de colher. E agora eu fiz uma colheita ali um pouco à avessa, né? Ao avesso. Tirando raiz por raiz, porque lá tinha uma peculiaridade. Estava mal posicionado lá. Mas a forma correta de se colher um pé de mandioca, primeiro, é cortando as ramas, tá? Ou os galhos, como você preferir chamar. Certo? Ó, esse pé de mandioca, ele tem raízes para cá e para cá, pelo menos que estão mais à flor da terra. Então, eu já preciso ter um certo cuidado para mim não perder ou ferir essas raízes, tá? É bom que eu facilite, porque o chão tá duro, para que não quebre as raízes no tronco. Ó, você pode ver, ó, ela continua para cá, ó. Como o chão tá muito duro, é bom que eu facilite aqui para não quebrar muito a macaxeira. Aqui também. Ela rachou até aqui, significa que ela está vindo até essa região. É uma área nova, ainda tem muita raiz de troncos de árvore. Às vezes ela se entrelaça na raiz. Então a gente, amenizando a pressão de sobre as raízes, costuma perder menos ou quebrar menos. Principalmente quando você vai tirar uma mandioca para vender, é importante que você tire a mandioca mais uniforme, sem ferimento. Acabei de ferir ela aqui. Aí a gente, ó, outra rachadura para cá, significa que ela também veio nessa direção. Depois que a gente deu essa amenizada, a gente veio aqui e dá uma com firmeza, mas com cuidado. Você vai levantar um pouquinho, ou tentar, né? Nesse caso aqui, só tentar mesmo, porque está muito firme. Ó, não, está bem plantada. Em algumas situações ela já começa a subir. Então, nesse caso aqui eu vou ter que trabalhar bem mais para extrair esse pé de mandioca. Já feri aqui outra raiz. Quando a gente não consegue tirar ele inteiro, a gente tem a outra opção de vir no pé da raiz, corta, separa ela do caule e tenta puxar ela individual para diminuir a pressão. Mas eu vou ainda tentar aqui nesse método. Inútil. Está plantado como um pé de manga. Nesse caso, como eu estou só, não tem outra pessoa para pôr mais forças, eu vou escariar aqui no tronco, identificar onde é que está a ligação, aproxime aqui, ó. E eu vou conseguir separar esta raiz individual. Então eu vou trabalhar com ela aqui, a possibilidade de eu tirar ela inteira é maior. Olha que coisa linda, tá? 1, 2, 3 palmos e meio, cerca de
70 centímetros de comprimento. Tem outra raiz muito famosa do lado de cá. Aliás, duas entrelaçadas. Posso fazer o mesmo processo. Não são apenas essas raízes, tá, pessoal? Eu estou aqui diminuindo a carga, a pressão no solo. E claro, também economizando minhas forças, porque eu não tenho uma coluna muito inteira mais, sabe? E é um dos trabalhos que mais prejudica a nossa coluna vertebral, é arrancar a mandioca. Já pude perceber que esta aqui é enorme e está muito bem fixada, viu? O solo tem raízes, raiz de babaçu, e está muito duro esse solo. Se eu for forçar muito, eu vou quebrar essa raiz e eu não quero quebrá-la, eu quero aproveitar o... Vou fofar aqui com a enxada um pouquinho por baixo, para me sentir-la, ó. Não posso levantar ela muito, eu quero puxar na minha direção para ela não quebrar, ó. Isso. Olha que belezura. Tem as formiguinhas aqui. Eram duas raízes entrelaçadas. Você pode ver, elas davam um nó aqui, ó. Nessa posição. 1, 2, mais de 3 palmos também. Vai lembrar que essa macaxeira aqui está completando 1 ano agora, viu? Tirando essas duas raízes, eu vou de novo tentar negociar aqui com esse tronco. Nem vibrou. Então eu vou continuar no processo individual. Olha, outra menor, mas também famosa. Outra. Tem mais. Desse lado aqui temos também. Essa também é grande, como as primeiras lá, viu? Vou tentar cortar essa aqui também no tronco. Quebrou, mas está logo aqui a ponta dela. E aqui eu já senti que tem outra, um pouco mais abaixo dessa, ó. Nessa direção. Olha, como você pode ver, um pé de mandioca aqui enraizou bem. Vamos ver se tem mais alguma raiz nesse formidável tronco.
Eita! Não sei se eu vou conseguir concluir essa tarefa sozinho, viu, pessoal? Olha a quantidade que eu tirei e continua irredutível. Deve ter muitas raízes profundas aqui. E é um trabalho que tem que ser feito com bastante cuidado. Ó, encontrei aqui nessa direção. Uma outra raiz. Ó, você pode ver que esse pé de mandioca ele foi plantado próximo a um tronco de babaçu que existiu aqui há algum tempo. E também algumas raízes, né? Uma vegetação aqui nativa que tinha, que a gente eliminou para botar a roça. Então isso aumenta o grau de dificuldade, porque a mandioca ela cresce por baixo das raízes. Eram raízes pequenas, como você pode ver, mas verticais. Então por isso, mas ainda ficou uma que quebrou. Então vamos atrás dela e ver se vale a pena aqui, ó. Aqui tem uma casa de formiga saúva, olha só. Cortadeira no tronco desse pé de mandioca. Infelizmente, muita formiga cortadeira por aqui. Atrapalha um pouco. A gente tem um inseticida específico para elas, coloca no carreiro delas e elas levam para dentro da casa, causa um efeito químico e elas morrem. Mas nem sempre a gente acha a casa delas. Quebrou, mas vamos nos dar por satisfeito. Tem mais só uma aqui. Eu quero ver a profundidade. Era uma pequena raiz apenas. Então tá aí, pessoal. Eu creio. Aqui é uma região de pissarra, por isso esse não é aquela areia solta, tá? Onde esse pé está plantado aqui. Por isso essa dificuldade. Ficou aqui algumas pequenas raízes, mas o principal foi tirado. Agora eu aproveito, dou uma fofada nessa terra e já vou plantar uma nova raiz, uma nova maniva aqui, tá? Tá cheio de formiga saúva, elas vão ser enterradas aqui junto e elas se viram aqui com esse habitat. A mandioca ela precisa de uma terra fofa para ela se desenvolver melhor. Se esse pé de mandioca tivesse numa região arenosa, totalmente arenosa, certamente todas essas raízes pequenas que cresceram para baixo teria se desenvolvido praticamente o tamanho dessas que cresceram na horizontal, viu? A mandioca ela gosta de uma terra arenosa. Vamos lá, a gente aproveita aqui já o caule, pedaço generoso da maniva. Na cova comum que você está plantando na roça do dia a dia, é basicamente a metade, tá? Como aqui é uma cova extra, mega, vamos colocar essa maniva aqui. Ela vai brotar aqui o pé da mandioca, tá? Nesses olhos aqui. E as raízes, essa batata aqui, ela vai desenvolver aqui, ó, nesses cortes. Onde tá esse leitinho é que vai crescer as raízes, tá?
Depois a gente vai molhar. Nós estamos no verão, a terra está muito seca. Coloca ela aqui, deitada. Cobre com areia fofa. Vamos puxar mais areia para cá, porque ela vai nascer aqui. Um pé de mandioca tão famoso quanto esse que a gente acabou de colher, tá? Então é isso, pessoal. Vida simples é isso aí, é no campo. Você planta e já, aliás, você colhe e já vai plantando outro no lugar. Trata-se de uma propriedade pequena. A nossa aqui só é 50 metros de largura por 100 de comprimento. Então você precisa fazer, né, esses jogos de cintura para você sempre ter em um pequeno espaço uma frutífera produzindo. No caso aqui, uma leguminosa, que é a macaxeira, a mandioca, ou o aipim, ou a mandioca de mesa, como você deve conhecer por aí. Forte abraço, bem-vindo à Vida Simples no campo. Estamos aqui no Sítio Esperança, canal Vida Simples, colhendo mamão, né, nas nossas frutíferas, nosso pequeno sítio. Esse aqui é o primeiro mamão desse pé. E aqui é o segundo mamão desse pé, tá? É uma frutífera que não produziu muito por falta de cuidado, de adubação. Nós vamos investir nela a partir de agora, para que ela venha produzir mais, tá? Aqui, uns dias nós vamos mostrar esse pé de mamão carregado aqui, para você ver o quanto o cuidado com as frutíferas, a adubação correta é importante. Um abraço. A gente vem aqui no sítio e volta com a mala do carro assim, ó. Caixinha de banana, terra, adubo e mandioca. E ainda pimenta. Essa pimentinha aqui, ó. Pense numa pimenta que arde. Mamão também, ó. Mamão papaya, mamão miúdo. Esse é o prazer de ter um sítio.